Mas como estamos numa série, irmãos, então nós vamos meditar na primeira bem-aventurança. Nós vamos ler o versículo 1, o 2 e o 3, somente para pensarmos aqui. Mas nós iremos meditar especificamente no verso 3. Que diz assim, Mateus 5, a partir do verso 1 até o 3. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e assentou-se, aproximando-se dele os discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, irmãos, não tem como nós meditarmos em todo o contexto desse texto, porque demandaria muito tempo. Mas, antes de entrarmos propriamente no texto, vamos pensar algumas questões introdutórias que é muito importante. E a primeira coisa, irmãos, é que quando muitas pessoas leem bem-aventurados os pobres de espírito, ou leem as bem-aventuranças no geral, elas pensam que isso são qualidades que os seres humanos nascem consigo. Isso são qualidades que os seres humanos nascem inerente a elas, ou seja, já nascem com elas. Tem muitas pessoas que, ao lerem as bem-aventuranças, pensam nisso. Por exemplo, alguns pensam: bem-aventurado os que choram. Então, tem pessoas que são mais emotivas e choram quase que com tudo. Então, o fato é que essas qualidades, em primeiro lugar, são qualidades espirituais, ou são características espirituais de um povo que já nasceu de novo. Bem-aventurados os que choram, irmãos, é porque choram porque são pobres de espírito. Não choram porque acabaram um namoro, ou porque perderam um emprego, ou choram por algum motivo fútil ou até sério. Não. Bem-aventurados os que choram, mas no sentido de chorar pela pobreza espiritual. Por ver a miséria espiritual é que essas pessoas choram. Portanto, as bem-aventuranças não são qualidades inerentes do ser humano. O ser humano ele não nasce com essa qualidade. Isso é uma característica e um traço espiritual. Segunda coisa, irmãos, é que um cristão ele não deve possuir uma bem-aventurança, 2 ou 3. O cristão ele deve possuir todas as 8 ou 9 bem-aventuranças, dependendo de como as pessoas dividem aí. O cristão verdadeiro e genuíno deve possuir todas as bem-aventuranças. O fato é que nós nunca seremos perfeitos, porque nós estamos num processo de santificação até morrermos, e às vezes uma qualidade vai se sobrepor à outra, mas o fato é que todo cristão verdadeiro e genuíno deve ter essas 8 qualidades espirituais, essas 8 bem-aventuranças, irmãos. Segunda coisa que nós devemos entender aqui: já outros, irmãos, quando leem as bem-aventuranças, acreditam que a salvação ela é pelas obras. Um grupo de teólogos, de pensadores e de cristãos, que quando leem as bem-aventuranças pensam: ora, a salvação é pelas obras. Bem-aventurados os limpos de coração, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os que choram. Então, a salvação ela é por obras. E é justamente o contrário, irmãos. As bem-aventuranças mostram claramente que a salvação, irmãos, ela é pela graça, por meio da fé. Porque a primeira bem-aventurança, irmãos, é a bem-aventurança de reconhecer a falência espiritual. Então, como é que bem-aventurados os pobres de espírito que abrem as bem-aventuranças? Isso aqui é como se fosse um elo que tem uma cadeia. Se essa cadeia for quebrada, essa primeira bem-aventurança for quebrada, as demais acabam. Como é que a salvação é pelas obras se bem-aventurado é aquele que reconhece a sua miséria, falência espiritual? Portanto, as bem-aventuranças mostram de forma clara que a salvação é pela graça, é pela fé, são para aqueles que reconhecem que não tem nenhum mérito
diante de Deus são pobres, são indignos, são miseráveis, estão em falência. E é a partir dessa bem-aventurança que vem as demais irmãos. Isso aqui, as bem-aventuranças, é parecido com a salvação. Primeiro o indivíduo crê, se arrepende, nasce de novo, para depois ele praticar boas obras. Não é o contrário. Então, primeiro a pessoa ela é bem-aventurada quando ela reconhece que é pobre de espírito, aí ela chora por causa disso, e aí vem as demais bem-aventuranças. Então, todas as bem-aventuranças dependem dessa. É como a salvação pela fé. Primeiro vem a fé, o arrependimento, o novo nascimento, para depois vir as boas obras. Efésios 2, capítulo 2, verso 8 e 9. Pela graça sois salvos mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, mas somos feituras suas para as boas obras e daí por diante. Então nós devemos entender bem como são as bem-aventuranças. E aí, irmãos, nós entramos propriamente na bem-aventurança. Jesus vai falar bem-aventurados. Irmãos, essa palavra, a bem-aventurado, ela no grego ela é makarios. Ela significa felizes, abençoados, alegres. E essa bem-aventurança, essa palavra, ela não descreve um momento da vida. Ela não descreve, irmãos, uma coisa que pode fazer uma pessoa feliz por um momento ou por algum tempo. Mas essa felicidade aqui que Jesus está dizendo, essa bem-aventurança, é um estado permanente de um ser humano que não depende das circunstâncias e nem varia. Essa pessoa, ela é abençoada, e ela é feliz, e ela é bem-aventurada. Bem-aventurado significa isso. Felicidade constante, independentemente das circunstâncias. É o que nós poderíamos, irmãos, chamar da verdadeira felicidade. E aqui, irmãos, nós já aprendemos a primeira lição. É que as pessoas procuram a felicidade, mas não acham. Veja, procurar felicidade, irmãos, é uma coisa, é um problema que perpassa das civilizações antigas até os dias atuais. Mas parece que enquanto mais as pessoas buscam a felicidade, parece que enquanto mais as nações e as pessoas individualmente buscam a felicidade, mais distante a felicidade fica. É incrível. E quanto mais as pessoas bebem, mais vazias elas se sentem. Por quê? Porque as coisas da terra, as coisas materiais, irmãos, ela pode trazer felicidade por um momento, ou por alguns momentos, mas ela não preenche completamente o vazio que há no coração do homem. Pois só Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo podem preencher esse vazio. É por isso que enquanto mais as pessoas, irmãos, bebem, e a cada dia surgem novas bebidas, a cada dia surgem novas drogas, é maconha, é cocaína, é crack, é K9, é heroína, mas você veja, não chega o limite, não há uma satisfação, e vai vindo mais e mais e mais drogas, mas as pessoas elas nunca se chegam a um lugar de completude. Por quê? Elas procuram no lugar errado. Então, irmãos, felizes são aqueles que se encontraram com Cristo ou se encontrarão com Cristo. Esses, de fato, serão felizes independentemente das circunstâncias. Quando nós pegamos a vida de Abraão e todos os seus desdobramentos, Abraão era feliz. Isaac, sua vida, ele era feliz. Nós pegamos um homem como José, que não existia nem Bíblia na sua época, a história, a tradição era oral, passava-se de pai para filho, mas José era um jovem que passou boa parte da sua vida, foi vendido pelos seus irmãos, mas a Bíblia não mostra ele lamentando, ele murmurando. Pelo contrário, José estava servindo a Deus em todo momento, porque ele era bem-aventurado, irmãos. Bem-aventurado foram os discípulos que se encontraram com Cristo, e apesar de ter perdido casas,
empregos, por terem perdido a paz, a saúde, a estabilidade, eles eram felizes. Por quê? Porque eles eram bem-aventurados. E só assim, irmãos, nós podemos ser bem-aventurados. Segundo, irmãos, que nós podemos ver aqui, bem-aventurados são os pobres de espírito. Então, irmãos, a primeira bem-aventurança, preste bem atenção, essa primeira bem-aventurança, ela se refere aos pobres espirituais. Não é pobreza no sentido material, mas é um reconhecimento da falência, é um reconhecimento da miséria, é um reconhecimento que em espírito todos nós não temos capacidades ou qualidades em nós mesmos para agradarmos a Deus. Bem-aventurado é o homem, bem-aventurado é a mulher que olha para dentro de si mesmo e vê a sua total, completa e cabal necessidade da graça e da misericórdia de Deus. Bem-aventurado é esse homem. Então, irmãos, essa primeira bem-aventurança, ela tem um pano de fundo histórico muito grande. Mas eu queria entrar apenas em um ponto desse pano de fundo que joga luz sobre essa bem-aventurança. Então, no Antigo Testamento, irmãos, tinha as viúvas, que não tinha quem tomasse de conta delas, porque não existia governo como hoje, aposentadoria e coisas dessa natureza. Existiam os órfãos, que eram as pessoas desvalidas, que ficavam à mercê, não tinha quem pedir comida, não tinha um emprego, não tinha quem lhe ajudasse, estavam com fome, estavam às vezes nuas, estavam assim à margem da sociedade e ficavam completamente, irmãos, à mercê do auxílio divino. Elas não tinham outro socorro a não ser Deus. Elas não tinham outra pessoa a clamar a não ser Deus. Os pobres aqui financeiramente, esse é o pano de fundo do Antigo Testamento. Então, Jesus olhando para esse pano de fundo histórico das pessoas miseráveis que não tinham para onde recorrer. Por exemplo, nos dias atuais, hoje mesmo, tem palestinos que estão assim, eu vou para onde? Eu não tenho casa, eu não tenho carro, eu não tenho estado, eu não tenho nada. Para onde é que eu vou, meu Deus? Para onde eu olho é deserto. Nesse sentido, é o pobre material. Então, olhando para toda essa condição, Jesus ele diz, olha, bem-aventurados são os pobres espirituais, bem-aventurados os miseráveis, que percebem que quebram a lei de Deus de dia e de noite, que pecam contra Deus de dia e de noite, por sentimentos, por pensamentos, por palavras, por ações, por omissões. Bem-aventurado os homens e as mulheres que reconhecem a sua miséria espiritual e que reconhecem que não tem nada, simplesmente nada, que o dignifique diante de Deus. Bem-aventurados os homens e as mulheres que sabem que só pela grandiosa misericórdia de Deus e a grandiosa graça de Deus é que eles podem se chegar a Deus e receberem as riquezas espirituais. Esse é o homem bem-aventurado, o que reconhece a sua total e completa dependência de Deus. Eu quero aqui, irmãos, dar 2 exemplos tirados da Bíblia do que é e de como é ser pobre espiritual. O primeiro exemplo, irmãos, nós podemos ver em Lucas capítulo 18, versículo 9 ao 14, que é a parábola do fariseu e do publicano. Lucas 18, do versículo de número 19 ao 14. Mas especificamente, irmãos, nós podemos ver aqui o versículo de número 13. Olha, irmãos, a parábola do fariseu e do publicano. Olha o que é um homem pobre que reconhece a sua pobreza espiritual. Então nós podemos ver, irmãos, claramente que uma pessoa pobre em espírito é como esse publicano.
Olha o que o publicano vai fazer. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. A primeira coisa, irmãos, é que esse publicano, ele se sente tão angustiado. Esse publicano, ele se sente tão agoniado. Esse publicano, ele se sente tão pecador, que ele não se considera digno nem de levantar os seus olhos aos céus, por saber que a morada de Deus é no céu. Ele, sabendo da sua pecaminosidade, ele nem levantava, irmãos, os olhos aos céus. Esse é o primeiro ponto para mostrar como o publicano, nessa parábola, é um homem pobre de espírito. Ele não tem coragem, irmãos, de levantar os olhos aos céus. Ele está completamente agoniado, de cabeça baixa. Segundo, irmãos, ele esbofeteava o seu peito. Olha o que vai dizer aqui. Nem ainda queria levantar os olhos aos céus, mas batia no peito. A expressão aqui, bater, irmãos, é realmente esbofetear o peito. A angústia desse homem era tão grande, que essa expressão, bater no peito, só vai aparecer 2 vezes na Bíblia. Aqui é uma, e quando as mulheres estão seguindo Jesus, na crucificação, as mulheres estão batendo nos seus seios. Porque só quem batia nos seios, naquela época, eram as mulheres, para demonstrar dor, angústia e aflição. Então esse homem, mesmo sabendo que só quem batia no peito na sua época eram as mulheres, ele bate no seu peito para mostrar a sua dor, a sua angústia e a sua aflição diante de Deus, reconhecendo que ele nada tinha, nada podia, não tinha nada nele que o dignificasse diante de Deus. Então ele não olha nem para o céu, ele está esbofeteando o seu próprio peito. E terceiro, irmãos, que nós podemos ver é ele dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Então, irmãos, o publicano, ele olhando para o sacrifício que estava sendo feito no templo, sem olhar para os céus, esbofeteando o peito, enquanto as trombetas tocavam, o sacerdote lendo um salmo, ele olha para aquele sacrifício e ele diz: Deus, por meio desse sacrifício, ser propício a mim, pecador. Esse homem não mostra nenhuma qualidade. Esse homem simplesmente ele olha para aquele sacrifício e ele diz: Senhor, ser propício. Propício, irmãos, é tirar a ira de Deus e propiciar, fazer com que a face de Deus bondosa olhasse para ele. Então ele está olhando para aquele sacrifício e dizendo: Deus, por meio desse sacrifício, seja propício a mim, que sou um pecador, porque eu nada tenho, porque eu nada posso, porque eu nada sou. Em mim não tem nada, a minha condição ela é precária. E ele recorre a Deus para que ele tivesse misericórdia. Irmãos, o publicano é um claro exemplo de um homem que reconhece a sua pobreza e a sua miséria espiritual. E o texto termina dizendo: Jesus disse: esse desceu para casa justificado. Então, irmãos, nós aprendemos em segundo lugar que, na verdade, todos os seres humanos são pobres em espírito. Romanos capítulo 9, capítulo 3, verso 9 e verso 10. Não há um justo, não há quem busque a Deus, todos pecaram. O fato, irmãos, é que nem todos reconhecem que são pobres, miseráveis, pecadores. Esse é o problema. Pois tem pessoas que pensam que serão salvas pelos seus méritos. Ah, eu não bebo, eu não fumo, eu respeito a minha esposa, eu não roubo, eu não mato, né? Eu dou comida aos pobres. Então, eu sou melhor do que muita gente, até mesmo que está na igreja, que é cristão. Tem pessoas que pensam que serão salvas pelos seus méritos. Mas isso, irmãos, não está de acordo com a palavra de Deus. Para que nós possamos ser salvos, irmãos, nós devemos reconhecer a nossa completa falência, decretar uma falência total espiritual. Porque a salvação ela é pela graça.
Nós devemos reconhecer que nós quebramos a lei de Deus toda hora. Nós devemos reconhecer que nós pecamos diante de Deus a todo momento. Nós devemos reconhecer que nascemos mortos espiritualmente. Nós devemos reconhecer, irmãos, como disse Israel, que as nossas justiças diante de Deus são como cravos de imundícia. E como o publicano, irmãos, nós devemos, numa profunda agonia, numa profunda aflição, dizer diante de Deus: tem misericórdia de mim que sou pecador. Ser propício a mim, ó Deus, que sou pecador, que sou falho, que sou fraco, que em mim não há nada. Esse, irmãos, é o começo da salvação. É com um profundo senso de falência espiritual e olhar para Cristo para sermos salvos. Segundo exemplo, irmãos, de alguém pobre de espírito, eu aqui pensei em um caso de uma pessoa que já era convertida, mas que tinha a convicção de sua pobreza espiritual. E esse homem se chama Paulo, que é um exemplo, irmãos, de mostrar o que é ser pobre de espírito. Vamos abrir em 1 Timóteo 1,15. 1 Timóteo 1, verso 15, para nós vermos o que é um homem pobre de espírito. 1 Timóteo 1,15. Diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Irmãos, depois de ter fundado diversas igrejas, depois de várias pessoas terem sido salvas por meio de Paulo, seja diretamente ou indiretamente, depois, irmãos, de Paulo ser o maior escritor do Novo Testamento em 13 cartas, depois de Paulo ser um grande pastor, um grande pregador, um grande missionário, um grande evangelista, um homem que orava incessantemente pelas igrejas, um homem que arrecadou dinheiro para mandar para a igreja mãe, a igreja de Jerusalém. O apóstolo Paulo, irmãos, o homem que mais se entregou, provavelmente ao longo da história da igreja, por Cristo e pela sua noiva, pela igreja. Um homem, irmãos, irrepreensível. Um homem que, quando não visitava a igreja, se comunicava com a igreja por meio de cartas e mostrava a sua preocupação real e sincera. Ele aqui escrevendo perto da sua morte para o seu discípulo e para o seu sucessor, ele diz: olha, Timóteo, esta palavra é digna de aceitação e eu, dos pecadores, sou. Ele não diz eu era, eu fui. Ele diz no presente, eu sou o principal dos pecadores. Isso, irmãos, é um exemplo maior do que é ser pobre, miserável, indigente, carente, necessitado, desprovido, desabastecido, privado, despossuído, desvalido em espírito. Ele poderia se gloriar e dizer: eu fui até o terceiro céu. Ele poderia se gloriar: eu fui quem mais plantei igrejas. Ele poderia se gloriar e dizer: eu trabalho com as minhas mãos para não receber nada de ninguém. Eu sou o maior escritor do Novo Testamento. Sou um grande pastor, teólogo e missionário. E ele poderia dizer isso com razão. Mas ele olha para o seu discípulo e escrevendo no tempo presente, ele diz a Timóteo: olha, Timóteo, eu sou o principal dos pecadores. Louvado seja Deus. Eu, Paulo, eu, Timóteo, sou o principal. Não dos, mas eu sou o principal dos pecadores. Isso, irmãos, é ser pobre de espírito. Pois essa frase está no presente. Um pouco antes dele morrer, ele diz isso. Isso é um exemplo do que é ser pobre de espírito.
Então, irmãos, nós devemos manter a pobreza espiritual, é o que nós aprendemos aqui. Por mais que nós sejamos usados por Deus, o que eu tenho certeza que hoje nós não chegamos nem a amarrar as alparcas dos pés de Paulo, mas por mais que nós sejamos usados por Deus para orar e alguém ser curado, por mais que sejamos usados por Deus para evangelizar e alguém ser alcançado, por mais que venhamos aos cultos, por mais que sejamos intercessores, que nós venhamos a reconhecer, irmãos, que tudo é pela graça e pela misericórdia de Deus, porque Paulo também escreveu que ele fez o que fez e era o que era por causa da graça de Jesus Cristo. Então nós não temos nenhum mérito, irmãos, nem antes da salvação e nem depois da salvação. Nós não temos nada e nenhum mérito, nem antes da salvação e nem depois da salvação. Nós só temos Cristo porque Ele nos amou primeiro. Tudo é dele, para Ele e por Ele são todas as coisas. Por isso nós devemos, irmãos, sempre nos mantermos firmes, em pé, com os pés no chão, sabendo que nós, nenhum de nós, não passamos de pobres, miseráveis e pecadores, que nada somos e nada podemos, mas tudo é pela gloriosa, misericordiosa e gigantesca graça de Deus. Graças a Deus por isso. Mas também, irmãos, há um outro lado da moeda que na mentalidade hebraica eles usavam muito, que eu acho muito interessante, é colocar o que deve ser e o que não deve ser para que fique mais claro. Mas existe um grupo que se acha rico em espírito. Por exemplo, eu quero dizer aqui o exemplo dos fariseus, irmãos, que na época de Jesus eles controlavam a maioria das sinagogas. Eles tinham grande influência sobre as pessoas e os fariseus também tinham uma influência política, ainda que fosse menos. Mas eles eram quem exercia ali influência sobre a sociedade, tinha controle sobre as sinagogas e eles também tinham ali, ainda que pouco, uma influência política. E eles se achavam os melhores seres humanos da terra. Como nós lemos na parábola do fariseu e do publicano, Lucas capítulo 18, nós podemos ver, irmãos, como é que esses homens se consideravam. Lucas 18, mais uma vez, versículo de número 9 ao 14, olha só como eles eram. Versículo 11 e versículo 12, olha o que ele vai dizer no verso 11. O fariseu estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejum e dou dízimo de todo o patrimônio. Veja, irmãos, que na oração desse homem não há espaço para arrependimento, não há espaço para confissão, não há espaço para contrição, não há espaço para reconhecer a fraqueza que é inerente, que é inata de todo ser humano. Pelo contrário, ele está diante de Deus, louvando a si mesmo. Enquanto que os anjos, quando Isaías viu a visão, estavam louvando a Deus, e Apocalipse também fala que os anjos louvam a Deus, esse fariseu está diante de Deus louvando a si mesmo, engrandecendo a si mesmo, glorificando a si mesmo diante de Deus. Enquanto que Isaías, um grande profeta, homem de Deus, quando tem uma visão de Deus, ele fica extremamente estarrecido e diz: estou perecendo, sou um homem de lábios impuros e habito num povo de impuros lábios. Mas esse fariseu, ele se levanta, olha para os céus e diz: graças te dou a Deus, porque eu não sou como os outros, eu sou diferente. Isso diante de Deus, ele estava glorificando a ele mesmo, louvando a ele mesmo, exaltando a ele mesmo, diante de Deus.
Irmãos, tem pessoas que são assim. Quantas pessoas, irmãos, quantos que se acham cristãos, não pensam e não agem e não são parecidas com o fariseu? São ricas em espírito. Muitos se gloriam, irmãos, porque oram muito, porque jejuam muito, porque dão dízimo, né? Porque se consideram mais santos, mais dignos. Tem alguns que se acham assim, é uma coisa tão impressionante que alguns se acham até digno da salvação, e para além da salvação, se acham digno e vai ter grandes galardões no céu, né? Porque ele faz demais, ele ora demais, ele lê demais, ele é evangelista demais, ele é demais, né? Ele é bom demais, ele tem que estar no céu, né? Tem pessoas que são assim, irmãos. Só que pensar dessa forma e agir dessa forma, irmãos, diante de toda a Bíblia, é uma loucura. É uma cegueira espiritual, é uma insensatez e é uma tolice. Porque diante de toda a Bíblia, nós não passamos de miseráveis pecadores. E tem mais, irmãos, e tem mais uma coisa. Pessoas que se acham justas, como está aqui no texto, a partir do verso 9. E disse também esta parábola, que uns confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Quem se considera justo, irmãos, despreza os outros. É por isso que eles condenavam Jesus. Olha, Jesus anda com pecadores, come com bebarões, se assenta com prostitutas. E eu não vou fazer isso. Né? Despreza os demais. Isso era uma atitude típica dos fariseus. Então, tem pessoas, irmãos, dentro da igreja que não dão a paz do Senhor a pessoas de outras denominações por causa de vestimentas, por causa de usos, por causa de costumes. Tem pessoas de dentro da igreja, de dentro da própria comunidade, que não saudam o outro e não consideram o outro por causa, assim, de uma coisa que nem na Bíblia tem. Se consideram justas demais, dignas demais. E olha, irmãos, eu quero dizer uma coisa extremamente estarrecedora. Quem se sente justo, irmãos, muitas das vezes tem um traço até de violência. Olhe como eram os fariseus. Quando nós lemos aqui a parábola, logo no início, Mateus capítulo 21, que eles entenderam o que Jesus tinha dito, o que foi que eles quiseram fazer? Matar. As pessoas que se acham justas demais, em boa parte dos casos, até violentas elas são. Isso é um traço de quem se acha justo, porque se acha no direito de fazer aquilo que ela pensa e que ela acha. Já que ela é justa demais e o outro é injusto e indigno, ela está acima dele ou dela, então ele pode até mesmo, né, usar ali da força física. Isso é um traço das pessoas que se acham assim, né, espiritualmente. Isso é claro em toda a Escritura. Já tem outro, irmãos, que nós também devemos falar, é que se gloriam, irmãos, em sua teologia, nos seus estudos, nas suas origens espirituais, que se acham mais puros e mais santos por causa disso. Claro que eu não nego que, como uma pessoa que estudou teologia, eu não nego que tenha teologias, confissões de fé e interpretações da Bíblia mais próximas do texto bíblico. Eu não vou negar que tem confissões de fé das igrejas que se aproximam mais do texto bíblico do que outras. Existem confissões de fé que são melhores elaboradas, mais estudada, onde os teólogos se debruçaram mais e têm um entendimento melhor do texto bíblico. Mas nem por isso, irmãos, nós devemos se acharmos e desprezarmos os demais, que muitas das vezes não tiveram a oportunidade de estudar para clarearem as doutrinas da Bíblia em suas próprias mentes. Nós nunca devemos nos achar, porque temos a oportunidade de estudarmos enquanto outros não têm e têm assim uma crença, uma fé um pouco diferente de nós. Muitos se acham. Eu digo isso porque eu estudei no seminário durante 5 anos em João Pessoa e estudei durante 1 ano aqui em Itaporanga. E muitas pessoas se acham porque acreditam que sua teologia, né, que seus estudos, que sua confissão de fé, que sua raça é mais pura do que as demais. Né? Isso existe no meio da igreja. E pessoas assim, irmãos, têm
que se verem como pobres pecadores e não se acharem. Porque até mesmo o conhecimento, irmãos, vem de Deus. Jesus disse, quando inaugura o capítulo 13 de Mateus, quando ele começa a falar por parábola, ele diz: a vocês, discípulos, são dados conhecer os mistérios do reino dos céus. Até os mistérios do reino dos céus. A boa teologia, por assim dizer, o bom estudo, a boa interpretação, ela provém de Deus e não provém do mundo. Por isso, nós sempre devemos andarmos humildes e sermos humildes de espíritos. Sejamos novos convertidos ou velhos convertidos. Nós devemos sempre bater no peito, como publicando, e dizer a Deus: tenha misericórdia de mim, ó Deus, que sou um pecador. Eu estou, irmãos, aqui para abrir entre aspas, e continuar aqui, ou uma parênteses para continuar dentro desse texto. Eu estou estudando novamente as histórias do avivamento, como os morávios, que eu mandei hoje no grupo da igreja, como John Wesley, como Jonathan Edwards, como George Whitefield, D.L. Moody, um homem que ganhou em torno de 500 mil pessoas para Jesus. Todos eles morreram com a plena consciência de que eram pecadores, indignos de Deus. Todos eles. E é assim que nós devemos ser, e não o contrário. Porque, irmãos, o versículo Mateus, a bem-aventurança termina dizendo que bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Irmãos, nós nunca devemos perder de vista o contexto histórico do primeiro século. É um contexto onde os judeus, em sua boa parte, estão ali esperando o Messias, igual foi Davi, um guerreiro, né, para tirar o jugo de Roma, para fazer com que o Messias subjugasse ali o jugo de Roma, guerreasse, tirasse Israel do jugo de Roma, libertasse Israel, subvertesse o poder, colocasse Israel como a nação, né, nos tempos de Davi, que prosperou, que ganhou terreno, ganhou guerras. As pessoas pensavam assim. E as pessoas pensavam, em boa parte, que o reino dos céus seria implantado assim. Por isso, muitas pessoas tinham um espírito altivo e guerreiro para tirar ali de Roma o seu trono, ali o poder. Mas Jesus vem e inverte completamente a ordem. Bem-aventurados são os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Ele não está dizendo, olha, bem-aventurados são aqueles que com espada degolam reis, degolam senadores, na época, né, o Senado romano, sai degolando soldados aí de Roma. Ele não diz isso, ele inverte a ordem. Bem-aventurados os pobres. Jesus contraria o pensamento, irmãos, da sua época. E mostra que o céu não é aqui e nem agora, mas é lá no futuro. Isso é um tremendo choque doutrinário, irmãos. É quando alguém crê de uma forma e vem outra pessoa e diz completamente o contrário. É um choque doutrinário. Então Jesus está dizendo aqui que só quem herdaria o reino dos céus seriam os pobres de espírito. Então, irmãos, não é por meio das nossas conquistas pessoais que vamos herdar o reino de Deus. Não é por meio do nosso trabalho no ministério, por nossas orações, por nossas conquistas aqui na terra, por nossas obras, que nós vamos ganhar o favor de Deus. É o contrário, irmãos. É quando reconhecemos que nada somos, e nada podemos, e nada temos, que nós herdamos o reino dos céus. O nosso reino, irmãos, também não é aqui. Devido à teologia da prosperidade enfatizar muitos bens materiais, as pessoas já querem o céu aqui na terra. O céu já não é mais atrativo. Elas querem o céu aqui na terra.
Não quer mais ser pobre de espírito, agora é o contrário, eu quero é ser rico, prosperar, me dar bem na vida. E tem um detalhe, irmãos, a teologia da prosperidade ela é como um vírus que muta, vai mutando, né? Ela vai se mutando. Agora nós já estamos, em menos de 5, 10 anos, nós já estamos na teologia coach, é a teologia motivacional, é a teologia do ego, é a teologia do bem-estar, é a teologia que é motivacional. Isso é o evangelho de hoje. Essa teologia da prosperidade é como um vírus que se muta rapidamente, ainda vai mudando, vai mudando. Irmãos, embora eu saiba e tenha plena consciência de que nós já podemos desfrutar, irmãos, do céu aqui, como disse Jesus, que aquele que crê nele não tem mais sede, nem tem mais fome, embora eu creia que haja uma união espiritual entre o cristão e Cristo, e seja a habitação do Espírito Santo, nós podemos desfrutar de coisas do céu, já que, como diz Hebreus, capítulo 6, que algumas pessoas provaram o poder do mundo por vir, enfim, mas eu sei, e nós devemos saber entender que o céu não é aqui e nem agora. Ainda que possamos desfrutar de uma profunda comunhão com Deus, o céu ainda está por vir. E deles são o reino dos céus, são os bem-aventurados, os pobres de espíritos. Que Deus abençoe a todos.